E aí, galerinha? Tudo em cima? Tudo bonzinho? Todo mundo aí preparado para mais uma aula de processo penal, né? Muito bem. Estou aqui, ó, domingo, né? Já tinha gravado ontem, no sábado, né? Direito penal. E hoje estamos aqui no domingo gravando processo penal para você aí, não é? Estudar bem, né? Estar preparado para fazer a sua prova aí, seja de guarda municipal, seja da polícia militar, você vai estar preparado, porque aqui na plataforma Estou Preparado, prepara você não só para fazer a prova, cara. A gente prepara você para fechar a prova de processo penal, beleza? Meu nome é Emanuel Tadeu, eu sou professor de processo penal. Tá certo aí, pessoal? Vamos lá, vamos animar aqui, né? Essa cara aí meio inchada aí de sono, de cansaço, mas vamos lá que a gente tem muita coisa para a gente ver ainda. Ó, aula passada, nós trabalhamos aí inquérito penal, né? Encerramos aquela parte de inquérito penal todinha aí, beleza, tranquilo aí, já encerramos inquérito penal e agora vamos iniciar a ação penal, né? Outro assunto muito recorrente em prova, assunto que cai, que despenca, que com toda certeza vai estar lá na tua prova. Quando você abrir, vai estar lá uma questão de ação penal. E você vai fazer o quê? Você vai acertar, tá certo? Você vai acertar. Então vamos lá. Então, ação penal. Então, para nós começarmos a ação penal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um esqueminha aqui, tá certo? Para você entender o que é ação penal. Ó, inquérito policial. Então, o inquérito policial é a investigação que o delegado vai fazer para apurar duas coisas. Quais são? A materialidade do delito e a autoria do fato. Ou, como vocês queiram, buscar indícios sobre a infração, indícios sobre a autoria. Tá certo? Isso aqui é o inquérito policial. O inquérito policial ele vai servir de embasamento para a ação penal. Lembrando do que o inquérito policial, como a gente viu na aula passada, é apenas uma peça de ajuda. Ela não é obrigatória, ou seja, ela é dispensável, tá? Então, foi feito o inquérito. Vai ser entregue ao Ministério Público. E o Ministério Público, ele vai decidir, porque ele é o titular da ação penal, tá certo? Ele vai decidir se vai entrar com ação penal ou não. Mas só lembre-se que esse inquérito não vai ser enviado apenas para o Ministério Público. Ele também pode ser enviado ao quê? Para o particular decidir se entra com ação penal privada ou não. Então, o inquérito policial vai servir de embasamento para duas ações, para dois titulares. Para o MP, na chamada ação penal pública, e para o titular, na ação penal privada. Tá certo? Bem, tudo isso é importante. Por quê? Porque, segundo os princípios processuais constitucionais que estão na Constituição, estão lá no inciso 54, 55, 56, 57 da Constituição Federal, determina algumas coisas importantes. Ela diz o seguinte, a Constituição diz que o jus puniendi, ou seja, o direito de punir, chamado jus puniendi, é direito de punir. Então, o direito de punir,
o Estado só possui se existir um devido processo legal. Então está lá no inciso 54 do artigo 5º, ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. Então, para que o Estado possa punir, tem que existir o quê? Um processo. Tem que existir um processo. Esse processo pode ser judicial e esse processo pode ser o quê? Administrativo. Mas, obrigatoriamente, tem que existir um processo. Veja, para nós, o que vai nos interessar é uma espécie de processo. Qual é? É o processo judicial. O processo administrativo, a gente não vai estudar. Vocês vão estudar com o professor Iohannes, né, em Direito Administrativo, que é o nosso professor aqui da casa, certo? Então, o que a gente vai estudar é o processo judicial. Então, esse processo judicial é a ação penal. Então, esse processo judicial nada mais é do que a ação penal. E essa ação penal, a gente vai classificar essa ação penal e vai estudar essa ação penal detalhadamente, uma por uma, nas suas classificações. Tá certo? Então, vamos ver como se classifica essas ações penais. Vamos colocar aí na tela, meu diretor, aí o primeiro slide aí, né? Então, ó, não sei se tá dando para ver aqui, né? Deixa eu ver se está legal aqui. Mas é isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Ação penal. Vamos ver aqui essa ação penal. Então, ação penal. A ação penal divide-se em ação penal pública e ação penal privada. Ó, dá uma olhadinha lá. A ação penal divide-se em ação penal pública e ação penal privada. Primeiramente, a ação penal pública é dividida em incondicionada e condicionada. E a ação privada, dividida em exclusiva, personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública, tá certo? Para cá, meu diretor. Então, vamos lá. Ó, então, essa ação penal, eu vou dividir em duas espécies. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública tem como titular o Ministério Público. A ação penal privada tem como titular o particular. O que eu tenho que me ligar aqui é que essa ação penal pública, ela divide-se em duas. Essa ação penal pública pode ser incondicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? É o seguinte, pessoal. Vejam, como eu tinha mostrado para vocês, o Estado só pode punir, o Estado só pode penalizar se existir um processo, se existir uma ação judicial, tá certo? Então, existem crimes, não é? Estão lá previstos no Código Penal, como homicídio, lesão corporal, furto, roubo, extorsão mediante sequestro, latrocínio, não é? Que são crimes que obrigatoriamente, não é? São de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Que o delegado, o Ministério Público, recebendo a notícia de um crime, a famosa
notícia crimes, eles já podem, o delegado, abrir de ofício o inquérito policial. E o Ministério Público já pode fazer a denúncia, né, sobre aquele fato. Então, no Código Penal, existem crimes que não dependem de nada para que o Ministério Público ou o delegado de polícia possam entrar com uma ação penal e o delegado, por sua vez, possam fazer a abertura do inquérito policial. Por outro lado, existem crimes que é de ação pública condicionada. O que é um crime de ação pública condicionada? Quer dizer que, obrigatoriamente, para que aquele crime possa o Ministério Público entrar com a denúncia contra aquele que praticou, ele necessita de uma condição que a gente chama de condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade, condição para prosseguir a ação penal. Então ele não pode impetrar a ação penal sem antes haver essa condição feita. Que condição é essa? É uma representação da vítima. Seria a vítima dizer, é o aval da vítima, né? A vítima vai chegar, Ministério Público, você pode entrar com a ação penal, porque eu permito. Vamos lá. Crimes contra a dignidade sexual. É de ação penal pública condicionada à representação. Então, a vítima, ela tem que representar para que o próprio Ministério Público possa fazer a denúncia, possa iniciar a ação penal. Da mesma forma, a gente viu, né? O inquérito policial também necessita dessa condição para que o delegado possa iniciar o inquérito penal. E outra condição de procedibilidade na ação penal pública condicionada é a questão da requisição do ministro da Justiça nos crimes contra a honra do presidente da República ou contra governo estrangeiro. Então essas são condições aí da ação penal pública condicionada, que a gente vai ver detalhadamente cada uma delas, tá certo? E a outra é a ação penal privada. Nessa ação penal privada, é o particular. É o particular que é o titular, né? E ele inicia a sua ação através do que chamamos de a peça inicial chamada de queixa, né? Queixa, que muita gente erra aí, né? Eu já falei sobre isso, já. O cara vai na delegacia e diz, eu vim prestar uma queixa. Pode até você querer que seja uma queixa, mas só se for de queixada, né? Tá? O cara tá com a queixada, mas, obviamente, na delegacia não se faz queixa. Que queixa se faz no fórum. Queixa é uma peça inicial de uma ação penal. Que ação penal é essa? Ação penal privada. Na delegacia você faz a notícia, crimes, ou então dá uma queixada. Agora, queixa, não, né? Queixa não. Então essa ação penal privada, cujo titular, não é? Existem alguns crimes no Código Penal que determinam que devem ser de ação penal privada. Exemplo, crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Esses crimes, obrigatoriamente, são de ação penal privada. Emanuel, e ação penal pública condicionada e incondicionada? Como é que eu sei que o crime vai ser de ação penal pública condicionada ou incondicionada? O próprio Código Penal vai dizer que aquele crime é de ação penal pública condicionada. Então, veja, quando o Código Penal não determina que o crime é de ação penal pública condicionada, logicamente ele vai ser de ação pública
incondicionada. E quando o Código Penal quer que é ação penal privada, ele também vai dizer. Então, pessoal, quando ele não quer dizer que é ação penal privada ou ação penal pública condicionada, o crime vai ser de quê? Ação penal pública incondicionada, que é a maioria, é a grande maioria esmagadora dos crimes no Código Penal, são de ação penal pública incondicionada, tá certo? Então o que é que a gente vai ver agora? A gente vai iniciar, não é? A gente vai iniciar cada ação, seus requisitos, seus princípios, tá certo? E aí a gente segue, não é? Processo penal. Lembrando, processo penal é diferente. Você que está acostumado, né? Penal, aquele P, aquela coisa mais corriqueira. Processo penal não. Processo penal é aquela coisa mais burocrática, aquela coisa mais de tribunal, não é? Então, no penal é a coisa mais de rua. Processo penal não. É uma coisa mais de dentro, né? Ali na delegacia, no tribunal e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide para a gente ver aqui, né, o conceito e o início aí, quando chamamos de ação penal. Então, ação penal pública é a nossa primeira classificação que nós vamos estudar. É a ação penal, direito ou poder de obter a manifestação jurisdicional, quando exercida pelo Estado por meio do Ministério Público. Então, só lembrando uma coisa, titularidade. A titularidade é do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição diz que o titular é o Ministério Público. Ação, vê só, ação penal pública. A ação penal pública é uma ação privativa do Ministério Público, tá? A Constituição, no seu artigo 129, inovou, não é? Essa ideia, porque antes não. Antes, tanto o juiz, se você pegar o artigo do Código de Processo Penal, artigo 26, ele vai dizer que antes, tanto o delegado de polícia como o juiz, nas ações de menor potencial ofensivo, ou seja, nas chamadas contravenções, eles mesmos podiam entrar, não é, com a ação contra o indivíduo. Isso era chamado de processo de judicialização. Mas hoje não mais, tá certo? Hoje, com o artigo 129 da Constituição, somente o Ministério Público, ele é o titular, ele tem titularidade privativa e mais ninguém. Somente ele é o titular da ação penal pública, tá certo? Muito bem, vamos lá. Bem, e como toda ação penal, como toda ação em si, independente de ser ação penal ou não, ela é constituída de princípios. Então, primeiro princípio da ação penal, princípio da oficialidade. O que quer dizer esse princípio da oficialidade? Tendo em conta que a ação penal pública é, por definição, aquela em relação a qual a legitimidade ativa cabe ao Estado, aplica-se à ação penal pública o princípio da oficialidade. Ou seja, a ação penal pública somente pode ser proposta por um órgão do Estado, ou seja, o Ministério Público. Então, somente o Ministério Público, ele, como eu já disse a vocês, pelo artigo 129 da Constituição, somente ele, o Ministério Público, é titular da ação penal pública. Segundo princípio, princípio da obrigatoriedade. Então, presta atenção.
Esse princípio é diferente, por exemplo, do inquérito penal. No inquérito penal, o inquérito ele não é obrigatório. A característica do inquérito não existe a obrigatoriedade, tá certo? Ele é dispensável, estão lembrados? Mas quando se trata de ação penal, o princípio é diferente. O princípio é da obrigatoriedade, ou seja, o representante do Ministério Público, se dispuser de elementos suficientes para amparar a acusação, ou seja, prova da materialidade do delito, indício suficiente da autoria, ele estará obrigado a oferecer a denúncia, exercendo seu poder de ação. Então, meus amigos, por isso que o princípio é da obrigatoriedade. Então, o Ministério Público, ele já sabe quem é o autor do delito. Ele tem indícios suficientes que aquele crime aconteceu, ele está obrigado a entrar com a denúncia, impetrar a ação penal pública. Beleza? Mais um princípio. Princípio da indisponibilidade. Princípio importantíssimo. Por quê? Vê só. A obrigatoriedade da ação penal estende-se durante o curso do processo. Não pode o MP desistir da ação penal. Com efeito, o órgão do parquê, o parquê é o Ministério Público, ao ajuizar a ação penal, ajuizar a ação e conduzir a acusação, não haja interesse próprio. Meus amigos, é simples. Uma vez que o Ministério Público impetrou a ação, ele não pode desistir. Ele não pode desistir. Por que ele não pode desistir, meus amigos? Porque a ação não é dele. A ação é do Estado. Tá? Ele apenas é um servidor que tem a obrigatoriedade, que tem a titularidade de entrar com a ação penal. Mas ele jamais poderá, ao ajuizar a ação, a conduzir a acusação, a agir em interesse próprio. Dizer, rapaz, eu gosto tanto desse cara. Gostei desse cara aí. Eu acho esse cara uma pessoa legal. Vou fazer o seguinte. Eu vou desistir dessa ação penal contra ele. Não, meu amigo. Não pode. Porque a percepção penal não pertence a ele, não. A percepção penal pertence ao Estado, não é? É ao Estado. Então, no momento que ele entrar com a ação, é início, meio e fim. Ele tem que ir até o final. Ele não pode desistir. Por isso, não é? Que a ação é princípio da indisponibilidade. Diferente que a gente vai ver na ação penal privada. Na ação penal privada, o interesse não é público, o interesse é privado. Então, na ação penal privada, eu posso entrar com a ação e depois dizer, mas eu vou desistir. Fiquei com pena desse cara. Fiquei com pena. Vou desistir. Na ação penal pública, não. A ação penal pública não pertence, o direito não pertence ao promotor, ao Ministério Público. O direito de punir pertence ao Estado. Por isso que o princípio é da indisponibilidade. E na ação penal privada, o princípio é o inverso. O princípio é da disponibilidade. Beleza? Próximo princípio. Princípio muito interessante. Princípio da intranscendência. A ação penal será promovida sempre e somente contra as pessoas a quem se atribua a prática de uma infração penal. Vamos para cá. Pessoal, vê só. Artigo 5º, inciso 45. Inciso
45 da Constituição Federal. Veja só. A pena, diz lá, a pena não passará da pessoa do condenado. Então, lá no artigo 5º, inciso 45, diz: a pena não passará da pessoa do condenado. Aí depois diz: podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos seus sucessores até o limite do patrimônio transferido. Tá ligado? Pronto. Essa segunda parte não nos interessa aqui, porque é efeito civil. O que nos interessa é a primeira parte, quando diz: a pena não passará da pessoa do condenado. Princípio da personificação da pena. Princípio da incontangibilidade. Princípio da intranscendência. Quer dizer isso? Quer dizer isso, Emanuel? Quer dizer esse princípio da intranscendência que está lá previsto também como um princípio constitucional processual penal. Simples, meus amigos. Vejam, a Constituição, não é? Ela determina que o indivíduo só pode ser punido pela sua conduta. Essa é a ideia. Então, veja, se eu não pratiquei uma conduta, obviamente eu não posso ser penalizado por essa conduta. Não posso. O Estado só pode me punir pela conduta que eu praticar. Antigamente não. Antigamente não era assim. Então, por exemplo, eu gosto sempre de dar em aula, quando eu estou dando aula de direito constitucional, eu sempre digo o seguinte: quando o Tiradentes cometeu o famoso crime de lesa majestade, ele foi punido, não é? Ele foi condenado à morte, não é? Ele foi enforcado, ele foi espotejado. Cuidado para você não dizer esquartejado. Esquartejado, o termo está errado, porque esquartejado é cortar em 4 partes. E no caso de Tiradentes, não foi cortado em 4 partes. Ó, a cabeça foi cortada, foi colocada de um lado, braço de outro, perna do outro. Então isso é chamado, né, quando a gente estuda medicina legal, né, é chamada de espotejamento. Por que espotejamento? Porque é a ideia de cortar em posta, né, vários pedaços, como se fossem posta. É espotejamento, tá? E não esquartejamento. Então vejam. Então, Tiradentes não foi condenado sozinho, não, pela sua atitude, pelo seu crime de lesa majestade. Seus familiares também foram condenados, né? Então, eles foram condenados a perder bens, teve perda de bens. Eles foram considerados personas não gratas, ficaram proibidos de exercer um cargo público. Então, nessa época, o princípio que prevalecia era o princípio da transcendência, ou seja, a pena transcedia o indivíduo. Hoje não. O princípio é da intranscendência. A pena não transcende o indivíduo, somente fica com ele. Então, ele praticou o delito, ele vai ser condenado, ele vai ser julgado pelo delito que ele praticou. Meus amigos, sabe por que isso? Imagine a seguinte situação. O Guinho tem 16 anos. O Guinho tem 16 anos, né? E matou uma pessoa. Então, o Guinho matou uma pessoa, cometeu homicídio. Vejam, a gente já estudou isso em direito penal. Ele, como é menor de idade, ele não comete crime, ele comete um ato infracional, porque ele é inimputável, né? Ele é inimputável, não pode ser punido. Sendo assim, eu também não posso passar essa responsabilidade
para os seus pais. Por quê? Porque o princípio que vigora é o princípio da intranscendência. Ou seja, o Estado só pune aquele indivíduo que com sua conduta praticou um resultado. Os pais não tiveram nenhuma conduta que ajudaram o Guinho a matar ninguém. Então os pais não podem ser condenados. Só quem pode ser condenado é o Guinho e mais ninguém. Como ele não comete crime, ele vai ter uma medida socioeducativa. Mas os pais não. Os pais não têm nada a ver. Se vigorasse o princípio da transcendência, aí, meus amigos, qualquer ato que o Guinho fizer, seja civil, seja penal, os pais seriam responsabilizados. Então, entendam por que esse princípio da intranscendência é tão importante para não penalizar pessoas que não têm nada a ver com a prática de uma conduta. Beleza? Muito bem. Então, meus amigos, vamos finalizar esse bloco, esse início aqui desse bloco de processo penal e já eu volto para a gente continuar com a ação penal.